louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? E eu quero pedir aos irmãos a ficarem sobre os seus pés, para estarmos orando ao Senhor, e logo após continuaremos louvando a Deus com um cântico. Senhor, não a nós, Deus, mas a Ti todo louvor, toda glória e toda honra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós não estamos aqui por nós mesmos, Deus. Nem podemos Te louvar, nem Te adorar, Deus, por nós mesmos, Deus. Mas obrigado, Deus, porque a Tua graça nos alcançou, Deus. A Tua luz nos iluminou, Pai, e nos mostrou o caminho, Pai, que podemos seguir agora, Deus, diante do Senhor, Deus. E que nós possamos, Senhor, reconhecer isto em Ti, Pai, e sermos gratos a Ti por isso, Deus. Que a nossa maior bênção nesta noite aqui, Deus, seja Te louvar, Deus, Te engrandecer, Deus. Que a gente não esteja aqui, Deus, apenas para receber, Deus, mas para dar a Ti todo louvor, Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos fazer isso, Deus, por Cristo, Deus. E que nós possamos saber, Deus, quão grande é esse privilégio de louvar e adorar o Senhor, Deus. Nós pedimos a Ti, Pai, tão somente que a Tua presença esteja conosco, Deus. E que a Tua palavra, Senhor, possa entrar no íntimo do nosso ser nesta noite, Deus. E que nós não estejamos aqui como mais um domingo, Deus. Mas que nós tenhamos, Pai, uma boa expectativa, Pai, de ser um domingo, Pai, onde a gente possa estar louvando, adorando o Senhor e sendo transformado pela Tua palavra, Deus. No nome de Jesus, Pai, que eu Te peço, Pai, esteja conosco, Deus, porque se não tivermos o Senhor, Deus, nós não temos nada, Pai. Muito obrigado, Deus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Quem nos separará? Separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Nós vamos ler de forma responsiva o Salmo 99. É um salmo que fala da santidade de Deus. Nós estamos aqui numa noite de culto, estamos também perante a santidade do nosso Deus. Portanto, nossos corações devem estar cheios do temor de Deus nesta noite, para cultuá-lo na beleza da sua santidade. Salmo 99, a santidade de Deus. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, faça que a sua Bíblia fique também acessível à leitura deste irmão ou visitante que está aí no culto. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Falava-lhes da coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que ele lhes tinha dado. Vamos juntos, o verso 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Porque santo é o Senhor nosso Deus, o qual nós estamos aqui nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade, ao Trino Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos fazer isto com muita disposição de alma, agora cantando o hino 114 do nosso inário, Brilho Celeste. Cante com alegria, nossos jovens vão estar nos ajudando na condução deste hino. Sobre os montes e pelos vales
Peço que a irmã da igreja esteja sentando. Continuando a nossa adoração a nosso Senhor, fazer a nossa leitura contínua das Escrituras ainda, que se encontra lá no livro Apocalipse, capítulo 10. Duas coisas que o crente tem que estar fazendo sempre, permanente. Lendo a Escritura, aprendendo da palavra do Senhor e orando ao Senhor. Que nós possamos estar a nossa vida dedicada sempre na Escritura do Senhor, aprendendo na palavra do Senhor. Apocalipse 10, estaremos lendo Unice, toda a igreja junto? São 11 capítulos. Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Todos acharam, amém? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E brandou em grande voz, com ruge um leão, e 4 cabrou. Brandou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Nos dias de voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprirá-se-á então o ministério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos e os profetas. O anjo dizendo-lhe: me disse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e rei. O versículo 6. Por aquele que vive no século dos séculos, mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe, não haverá demora. Maranata, venha o Senhor Jesus. Que nós possamos cultuar esse Deus até hoje, amanhã, até o dia do Senhor. Amém? Quero convidar o coral da igreja para louvar ao Senhor.
No momento estamos colocando diante de Deus a oração em confissão. Curva a sua cabeça, coloca diante de Deus como está a sua vida, como foi essa semana. Esse momento que você coloca diante do Senhor para refletir e ver que o Senhor é tão bom, misericórdia para perdoar nossos pecados. Depois de alguns momentos em silêncio, eu peço o Gilmar para estar quebrando com oração audível. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos por esse momento de culto e queremos nesse momento colocar as nossas vidas, ó Deus, no teu altar, pedindo para que o Senhor esteja nos perdoando, ó Deus, por tantas coisas que nós temos feito contra o Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus que eu te louvo. Amém, Senhor. Quero convidar a amada igreja a cantar o hino, a linda melodia do pessoal da equipe. E logo isso, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, possam estar depositando aqui, né, com toda a alegria, com a certeza da fidelidade ao Senhor. Duas coisas importantes. A primeira é estar na casa de Deus e outra é servindo na casa de Deus. Que nós possamos ter isso em todo momento de nossas vidas. Amém? Nesse momento, o irmão Diaco está orando pelo dízimo e oferta. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua casa, Pai, te louvando, te bendizendo e cultuando Teu santo nome, Pai. Obrigado pelas Tuas misericórdias, ó Deus, que se renova a cada dia em nossas vidas. Agora, nesse momento, Pai, um momento alegre, um momento feliz, em que nós podemos
agradecer pelas bênçãos que recebemos de Ti, Senhor. Trazemos aqui nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa estar abençoando as famílias, ó Deus, homens, mulheres, jovens e crianças, ó Deus. Abençoando seus trabalhos, seus comércios, enfim, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada família, Deus. E abençoando as pessoas que irão trabalhar com esses recursos, Deus. É nessa oração que nós te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Todo você que respira, louve ao Senhor. Pessoal da equipe de louvor. Rendei. Por quanto o Senhor dura para sempre. O nome da canção é para sempre.
teus caminhos, chamarei. A igreja vai declarar: Tu és o A próxima canção é muito conhecida da igreja. Aclame ao Senhor. Ela diz: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor. Vamos declarar isso junto, em atitude de adoração e oração a Jesus, o único merecedor desse louvor que a gente está dando aqui para Ele agora. Aclame ao Senhor. Salvador,
Damos graças, Pai, porque podemos chegar na Tua casa e Te louvar, Deus, livremente. Queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos agradecer porque podemos declarar nas nossas famílias: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, porque Tua graça está presente na nossa vida, Tua misericórdia se renova a cada manhã. Aceita nossos louvores, Pai. E agora fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Que nosso coração esteja disposto a Ti, Pai, voltado a Ti, a Tua palavra, para aprender e escutar o que o Senhor tem a falar, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. A igreja pode se sentar. Até 10 anos de idade, para que elas possam estar tendo o cultinho. As crianças, os professores também. Pai, obrigado, Senhor, que nós estamos na Tua casa, Senhor, para cultuar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, que nesse momento, ó Pai, é para essas crianças que estão aqui na frente do Teu altar, ó Pai. Os cordeirinhos benditos do Senhor. Nesse momento agora colocamos eles diante de Ti, ó Pai. Que eles possam ter a palavra na linguagem deles. Esteja com eles, ó Pai, no seu dia a dia, no seu crescimento, ó Pai, material, espiritual também. Que a Tua palavra seja semeada no coração deles, que eles possam estar crescendo em virtude da Tua graça, Senhor. Seja com os professores que estão trazendo a Tua palavra. Capacita a eles, ó Pai, com temor e tremor do Senhor. Que eles possam estar sempre andando nos caminhos. E também os pais, ó Pai, que eles possam estar ensinando eles no caminho que devem andar, ó Pai. Obrigado por tudo. E nós continuamos assim na Tua presença. Toda a honra, toda a glória somente a Ti. Nós pertencemos ao Senhor. E assim nós fizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje à tarde nós tivemos lá na clínica Novo Olhar. Tivemos ali com um dos grupos familiares da igreja, liderados aí pelo nosso irmão diácono Adalto e a Cláudia. E tivemos lá a companhia do coral da igreja e também da junta diaconal e alguns irmãos que se dispuseram. Estivemos lá em nome da igreja, fazendo a visita ali a clínica Novo Olhar. Foi uma oportunidade muito boa para estarmos ali levando a palavra de Deus, já cantando alguns dos hinos de Natal também ali naquele local. As crianças estão preparando umas músicas do Natal, vão estar apresentando uma cantata no dia 10 de dezembro, no segundo domingo, estejam atentos. E no domingo, dia 17, o coral de adultos. Estejam já também orando por esta programação, para que seja um tempo precioso na vida da igreja. E quero que você leia a pastoral do boletim com muito cuidado, com muito zelo. Não deixe o seu boletim no banco da igreja, leva ele com você. É para sua orientação durante a semana. E está aí uma pastoral sobre o Dia Mundial de Ação de Graças, que na próxima quinta-feira nós vamos estar com muita alegria aqui na casa do Senhor, todos os grupos familiares, toda a igreja, estaremos celebrando aí esse Dia Mundial de Ação de Graças. E é um dia também que os grupos familiares da igreja
apresentam cada um a seu tempo, a sua gratidão a Deus e a confraternização dos grupos familiares. Normalmente, você vai ler aí no boletim toda a programação, mas nós trazemos aquele nosso alimento não perecível para ser doado lá para o Hospital da Missão Caiuá, pelos nossos irmãos diáconos, e também trazemos aquele prato especial que cada um tem a sua culinária da família, vai preparar aquele bolo gostoso, ou não sei o que, aquela torta, né? E trazer para após o culto termos aquele momento especial de confraternização. É um dia muito especial, é um dia de gratidão, é um dia de ação de graças. E eu quero falar algumas coisas sobre isto nesta noite. Abra sua Bíblia no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 15. Embora nossa ênfase esteja no verso de número 7, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Romanos capítulo 15, os versículos de 1 a 7, com ênfase no verso de número 7. E quero despertar o seu coração nesta noite, pedir que o Espírito Santo de Deus, à medida que você for ouvindo também a palavra de Deus, esteja despertando no seu coração esta graça maravilhosa que é viver uma vida de gratidão. Uma vida cristã é uma vida de gratidão a Deus o tempo todo. Devemos ser gratos a Deus, não só pela providência do dia a dia, mas principalmente pela salvação que nós temos em Jesus Cristo e pela companhia dos irmãos, a companhia uns dos outros. Romanos capítulo 15, de 1 a 7, diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos o verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos repetir esta leitura para você guardar bem no seu coração. Vamos lá? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha que texto maravilhoso que está diante dos nossos olhos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Paulo está falando aqui num contexto onde ele fala do relacionamento cristão, para nós acolhermos uns aos outros, como Cristo também nos acolheu para a glória de Deus. Vamos pensar nisto do ponto de vista da gratidão. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Ó Deus de toda graça, de toda misericórdia, nós estamos na Tua presença bendita nesta hora. Nos alegramos no Senhor e cantamos louvores ao Teu santo nome. Tributamos a glória que é devida ao Teu santo e bendito nome. Estamos aqui num momento de adoração coletiva. A Tua igreja, a família da fé, o Teu corpo reunido para o louvor e a glória do Teu santo nome. Queremos pedir agora que o Senhor traga ao nosso coração a Tua palavra com letras vivas,
que não se apagam, e que o Teu Santo Espírito, que nos conduz a toda a verdade, esteja agora nos conduzindo a toda a verdade, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que esse dia de ação de graças, ele vem lá de 1621, quando os puritanos fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos, por causa da perseguição religiosa. Foi um período duro, difícil. Mas aqui está o berço da colonização dos Estados Unidos. Aquele país, embora hoje esteja fugindo das suas raízes, foi um país colonizado pelos ingleses, protestantes, os puritanos. Lançaram ali as bases da democracia daquele país e as bases também de toda a estrutura política, moral, religiosa daquela belíssima nação, os Estados Unidos. Esse dia nasceu porque quando eles chegaram ali, na década de 1620, eles começaram a se estruturar naquela terra e foram ajudados pelos índios daquele que habitavam ali a América, e eles foram ali ajudados por estes nativos. E quando fizeram aquela primeira colheita farta, e viram que Deus estava com eles, e a mão de Deus estava com eles, eles então pegaram do melhor da terra, do fruto da terra, fizeram uma grande ceia, e compartilharam o pão deles, como uma forma de agradecer a Deus aquela colheita, e agradecer aos nativos que haviam acolhido-os ali. Então fizeram um momento de gratidão pela vida deles e pela nova terra, o novo mundo que eles agora estavam habitando. Desta forma que nasceu esse Dia Mundial de Ação de Graças. Joaquim Nabuco, estadista brasileiro, um dia celebrando com a nação americana, e ele era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele então, olhando a beleza daquele dia de gratidão, ele falou em tom profético: quem dera um dia toda a humanidade tirasse um dia. O ano tem quantos dias? 365. Não é muito tirar um dia em 365. Um dia só para agradecer. Só para agradecer. Não quer dizer que você pode murmurar os outros 364. A vida do crente é uma vida de gratidão o tempo todo. Mas ele falou um dia, com foco especial, só para agradecer. E virou lei no Brasil, é lei no Brasil. A quarta quinta-feira do mês de novembro. É um dia só para agradecer no nosso país. É proibido o brasileiro murmurar quinta-feira da semana que vem, né? Em tese, assim, é proibida a murmuração, e proibido por lei, viu? Nunca soube que nenhum murmurador foi preso por causa disso. Mas é um dia que foi separado para gratidão. E eu espero que você tenha uma vida de gratidão, mas quinta-feira não peça nada, agradeça o tempo todo, o dia todo. Inclusive, a nossa igreja vai ficar aberta o dia todo. Se você passar aqui, dê uma paradinha, vai ter um diácono ali, vai ter uma água, um cafezinho para você tomar na porta da igreja, entrar. Não tem culto, a igreja estará aberta, tudo preparado para você entrar, fazer o seu a sós com Deus, agradecer. Pode fazer isso também na sua família, mas um dia só para agradecer. Mas eu quero dar um outro tom a esta nota tão importante da gratidão na vida de um crente. Eu quero falar um pouquinho sobre a gratidão também que nós devemos ter no nosso cotidiano, uns para com os outros.
As pessoas gratas são mais felizes, desfrutam de uma saúde espiritual muito melhor. E nenhum de nós gosta de lidar com pessoas ingratas, fala a verdade. Imagina você lidar o tempo todo com um marido ingrato. Que tristeza deve ser para uma mulher. Tudo que ela faz, o marido nunca agradece, só critica, coloca defeito. Nunca agradece, ou então não fala nada. Tem marido que é assim, não fala nada, se tiver que elogiar. Só fala se tiver que reclamar, não é? Já pensou uma mulher, uma esposa, lidar com um marido ingrato o tempo todo? Ou então o inverso também, um marido ter que lidar com a esposa mal-humorada, amarga, que só vive murmurando, reclamando, parece que nada está bom. Deve ser terrível, eu não sei. A minha esposa é uma mulher muito agradecida, mas deve ser terrível lidar com a mulher murmurenta. A Bíblia diz que a mulher rixosa é pior do que uma goteira caindo a noite inteira numa bacia. Está lá em Provérbios. Já pensou a noite inteira aquela goteira lá na bacia? Atrapalha o sono, tira o sossego. E a Bíblia diz que a mulher murmurenta, rixosa, é a mesma coisa que uma goteira caindo na bacia a noite inteira, atrapalhando o seu sono. Ou então, os filhos terem que lidar com os pais que não são gratos, os pais terem que lidar com filhos que nunca sabem agradecer, só reclamar, deve ser terrível. As pessoas agradecidas são pessoas mais felizes, são pessoas com saúde espiritual. Por isso a gratidão. E eu quero falar aqui nesta noite da importância de nós incluirmos a gratidão, incluirmos a graça de Deus nos nossos relacionamentos familiares e também nos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo. Paulo está falando aqui de aceitação cristã. Ele está dizendo assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Deus, ou como Cristo vos acolheu. Acolher quer dizer aceitar. A gratidão está muito ligada a isto, aceitar. Paulo diz: eu aprendi a aceitar a situação, aceitar a vida como ela é. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu gosto dessa expressão de Paulo quando ele diz aprendi. Certamente ele não sabia. Irmãos, a gratidão é uma disciplina espiritual. A gente aprende a ser agradecido. A gente aprende a lidar com os problemas da vida, com as circunstâncias da vida, com as lutas da vida. A gente aprende, é uma disciplina espiritual na vida da gente. E essas coisas podem cair num ciclo vicioso. Por exemplo, a pessoa murmuradora, quanto mais ela murmura, mais a alma dela fica azeda. E quanto mais a alma dela ficar azeda, mais ela vai murmurar. É um ciclo vicioso. Quanto mais murmura, mais azedo fica. E quanto mais azedo fica, mais murmura. Quando Paulo está dizendo aqui, acolhei uns aos outros, ele está dizendo, aceitai uns aos outros. Aceitar as pessoas como elas são, nos ajuda a diminuir a murmuração de uns para com os outros. E Paulo está falando aqui num contexto em que os crentes mais fortes ou mais amadurecidos devem ajudar os crentes mais fracos, aqueles que ainda são neófitos, aqueles que ainda estão aprendendo a caminhada com Deus. E ele diz, aceitar um ao outro. Aceitar como? Qual é o padrão, qual o parâmetro, o paradigma para nós aceitarmos uns aos outros no corpo de Cristo, aceitarmos uns aos outros nas nossas famílias? Ele está dizendo, assim como Cristo nos aceitou. Você sabe como Cristo te aceitou?
Você acha que Deus está enganado com você? Ele te aceitou porque não te conhece, não sabe o que está no seu coração, o que está dentro de você? Muito pelo contrário. Ele sabe melhor do que você, Ele conhece a você. É como Cristo nos aceitou. Se você olhar em Romanos 5, Paulo está dizendo que Cristo nos aceitou, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada a oferecer a Ele, e Ele ofereceu tudo a nós. É assim que nós devemos aceitar uns aos outros. Em vez de ficarmos colocando defeito uns nos outros, murmurando uns contra os outros, aceitarmos uns aos outros como Cristo nos aceitou. E Ele nos aceitou como somos, e nós temos consciência disso, porque tem um hino do nosso cenário que nós cantamos, que diz assim: eu venho como estou. Então, nós temos consciência que Cristo nos aceitou como nós somos. Eu venho como estou, sim. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. E é dessa forma que um dia você foi acolhido por Cristo para fazer parte da sua igreja, do corpo de Cristo. E ele diz o seguinte, que esse aceitar então, ele tem que ser, apesar das diferenças, apesar dos nossos temperamentos, nós somos chamados aqui a aceitarmos uns aos outros, a acolhermos uns aos outros, como Cristo nos acolheu. E Cristo nos acolheu não foi para ver se a gente ficava um pouquinho melhor, não. Cristo não acolheu você para melhorar a sua vida, para você trocar aquele carro velho por um carro novo, para você não ter mais dor na perna, na barriga, no braço, não. Aqui está dizendo que Cristo nos acolheu para a glória de Deus, o nosso Pai Celeste. Ele nos acolheu para a glória de Deus. Não foi apenas para melhorar a sua situação de vida. E claro que agora somos salvos, podemos viver uma vida de gratidão, não. Mas Ele nos acolheu para que, através da nossa vida, agora da nossa aceitação um com o outro, nós também podemos glorificar a Deus. Deus é glorificado quando irmãos aceitam um ao outro no corpo de Cristo. Quando irmãos acolhem uns aos outros, quando nós, como diz Paulo aqui, acolhei-vos uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos acolheu. Deus é glorificado quando os crentes aprendem a agradecer e a viver uma vida mais próxima do Senhor e aprende a aceitar uns aos outros. Irmãos, isso significa que nós estamos unidos em Cristo, uns aos outros. Nós precisamos então de incluir a graça de Deus no nosso relacionamento uns com os outros. Não é tarefa fácil. Eu quero te dar algumas formas como você vai fazer isto. Como que nós acolhemos uns aos outros para vivermos unidos em Cristo e incluímos a graça de Deus no nosso relacionamento como irmãos em Cristo, como família, marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais? Como que nós incluímos esta graça de Deus, assim como Cristo nos acolheu, nos aceitou? Algumas coisas. Primeiro, aceitar um ao outro no corpo de Cristo significa que nós precisamos de aprender agora a nos relacionarmos como pecadores perdoados. Aceitar um ao outro significa que devemos olhar um para o outro como pecadores perdoados pela graça de Deus. Nós temos a tendência de olhar um para os outros para colocar defeito, para apontar o erro, para apontar a fraqueza uns dos outros. Isso é terrível.
Isso é uma carnalidade terrível que nós precisamos de banir do nosso relacionamento. Nós temos que olhar uns para os outros como pecadores perdoados pela graça de Deus, pecadores igualmente perdoados na cruz de Cristo. Esses dias eu ouvi uma ilustração do que significa evangelizar e que se aplica também a isso que estamos falando. Tratarmos uns aos outros como pecadores perdoados. A definição de evangelizar. Um pregador, ele disse o seguinte, que evangelizar é mais ou menos assim. É um mendigo falando para o outro onde ele encontrou o pão. Olha que coisa interessante. Vocês já viram isso nos moradores de rua? Quando dá pão em algum lugar, um conta para o outro e rapidinho a população está toda lá, não é assim? É assim. Se você nunca fez esse tipo de ação social, faça que você vai ver que é assim. Um conta para o outro, onde está dando pão. Evangelizar é mais ou menos isso. E quando nós somos chamados a tratar um ao outro como pecador perdoado, significa que nós vamos olhar um para o outro e entender a nossa miséria um do outro e onde foi que nós achamos o pão. Tratarmos uns aos outros como pecadores perdoados significa que nós vamos entender que aquele nosso irmão, que às vezes nós precisamos de andar a segunda milha com ele é um pecador perdoado pela graça de Deus, então ele é um companheiro nosso de eternidade. Irmãos, isso é muito precioso. Isso significa acolher um ao outro e incluir a graça de Deus nos nossos relacionamentos. Agora, vê se nós estamos preparados para isso. Como pecadores perdoados, nós devemos estar prontos a perdoarmos mutuamente, perdoarmos uns aos outros. Irmãos, quantas pessoas têm tanta dificuldade de perdoar um ao outro? Ou então fala assim, eu perdoo, mas nunca mais eu olho para a cara dele. Será que perdoou mesmo? Não é verdade? Pecadores perdoados precisa perdoar um ao outro, porque isso significa que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados e nos colocar quebrantados diante do Senhor e prontos a colocar diante de Deus o nosso pecado, para que não venha castigar a nossa alma, ou não venha adoecer a nossa alma, mas significa mais. Tiago diz que pecadores perdoados não vão confessar somente a Deus os seus pecados, mas também vão confessar os pecados uns para os outros. Sabe o que está escrito lá em Tiago 5,16? Está escrito assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A doença espiritual na alma, que enquanto o pecado não é confessado um para o outro, e orar um pelo outro, não será curado. Então, aprender a tratar um ao outro como pecador perdoado é a forma de nós acolhermos uns aos outros no corpo de Cristo. É a forma de nós incluirmos a graça de Deus nos nossos relacionamentos como igreja, como corpo de Cristo. Porque, irmãos, quando Deus perdoa o nosso pecado em Cristo lá na cruz, significa que nunca mais Ele irá nos cobrar aquele pecado. Isso significa que nós também não podemos ficar cobrando uns dos outros dívida que já foi paga por Cristo na cruz. Isso significa acolher um ao outro. Paulo está dizendo, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Uma segunda forma que nós acolhemos uns aos outros, a primeira, guarda bem, é tratar um ao outro como pecador perdoado. A segunda forma que nós devemos entender esse acolher uns aos outros
e estarmos unidos no corpo de Cristo e incluir a graça de Deus nos nossos relacionamentos, significa que nós devemos orar uns pelos outros. Acolher um ao outro significa também orarmos uns pelos outros. É a melhor forma de ajudarmos uns aos outros na caminhada cristã. Irmãos, é tão bom quando nós estamos passando por uma luta e chega um irmão em Cristo e diz assim: olha, eu estou orando por você. Tem alguns irmãos na igreja que encorajam muito a gente neste quesito. Às vezes passam anos sem ver a gente, quando vê, fala assim: olha, eu estou orando por você, pelo Senhor, viu, todos os dias. É tão bom quando alguém está orando por nós. Estamos enfrentando as lutas, mas eu sei, tem alguém orando por mim, tem irmãos orando por mim. E até vou fazer uma pausa aqui, se você estiver precisando de oração, naquele balcão de informações ali, tem uns papeizinhos da nossa reunião de oração. Pode preencher, deixar lá, que vai ter um grupo de irmãos orando por você. Você precisa comunicar a esses irmãos que você está precisando de oração, tá certo? Porque nós vamos orar todos os dias de manhã, nós temos uma reunião de oração aqui, e oramos uns pelos outros, oramos por vocês, pela igreja. Deixa lá o seu pedido. Isso significa incluir a graça de Deus nos nossos relacionamentos, quando nós oramos uns pelos outros. O apóstolo Paulo, neste ponto, ele tem muito a nos ensinar nas suas cartas. As cartas de Paulo, nós vemos o tempo todo ele dizendo isso, que estava orando pelos irmãos, ele estava orando pelaquela igreja, o tempo todo ele está dizendo isto aos irmãos. Por exemplo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz: por esta razão, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do conhecimento de Deus, para viverdes de modo do Senhor Jesus Cristo, e cresçam o crescimento espiritual. Ao Timóteo ele diz: dou graças a meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Não dá para citarmos todas as orações de Paulo, mas se você pegar as cartas de Paulo e começar a ler as orações de Paulo pelos irmãos, pelas igrejas a quem ele escrevia, você vai inclusive aprender a orar como um apóstolo que orava sempre pelas igrejas. Irmãos, orar um pelo outro não é também orar só pela dor um do outro. Via de regra, nós oramos uns pelos outros quando está doente. O irmão vai passar por uma cirurgia, por exemplo. Lembra de orar por ele? É claro que a gente deve orar por isto. Devemos orar por algum irmão que está passando por luta na família, sim. Devemos orar uns pelos outros, pela saúde um do outro, sim. Mas não só por isto. Muito pouco nós oramos pela vida espiritual dos outros, pela fé um do outro. Pouco nós oramos, por exemplo, para que Deus transborde o coração da igreja do conhecimento de Jesus Cristo e do crescimento espiritual. Esse crescimento que sem oração ele não acontece. Então Paulo estava sempre orando, dizendo: não cesso de orar para que transbordeis do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da sabedoria espiritual, para o inteiro agrado, para que vocês frutifiquem e cresçam no conhecimento de Deus. Parece que aqueles irmãos não tinham problema de saúde física, mas oraram pelo outro não é só pela saúde física, mas pela saúde espiritual uns dos outros. Isso significa incluir a graça de Deus nos nossos relacionamentos. E por fim, incluir a graça de Deus nos nossos relacionamentos no sentido de acolhermos uns aos outros, aceitarmos uns aos outros, significa também que nós devemos agradecer a Deus
uns pelos outros. Agradecer a Deus uns pelos outros. É tão importante isto. E Paulo, de novo, é quem dá uma ênfase especial nas suas cartas. E o tempo todo o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pelas pessoas que Deus colocou na vida dele. Uma carta como a de Filipenses, ele escreve o tempo todo para agradecer a igreja que lembrou dele enquanto ele estava preso lá em Roma. E praticamente todas as cartas de Paulo, ele começa com um agradecimento. Por exemplo, aqui mesmo em Romanos, ele diz: dou graças a Deus, ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. E até aos Tessalonicenses ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, amados no Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus uns pelos outros. Não precisa ser só na quinta-feira, mas nós precisamos agradecer a Deus uns pelos outros. Poderia dar vários exemplos aqui, mas eu vou dar um exemplo. Todos os dias às 7h15 da manhã nós temos aqui na igreja uma reunião de oração. Não é um grupo muito grande, é um grupo pequeno. É tão gostosa esta reunião de oração, é tão gostoso esse momento. A gente tem uma caixinha aí que os irmãos pegam os pedidos, colocam, a gente distribui aqueles pedidos entre nós e vamos orar por aqueles pedidos. Depois, no final, aqui a gente ora uns pelos outros. Um momento assim de agradecer a Deus, por exemplo, a companhia destes irmãos. É tão bom quando a gente chega aqui na igreja e tem aqui 4, 5, 6, 8, 10, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, mas aquele grupo perseverante, e encoraja um ao outro, e no final da reunião oram um pelo outro, e falam: olha, nós vamos agradecer a Deus. O senhor Adenir, nosso diácono, coordenador aqui desta reunião, junto com o diácono Domingos, presbítero Arnaldo, ele sempre lembra, na sexta-feira é um dia que a gente só agradece. Sexta-feira a gente não pede mais nada, a gente só agradece a Deus, a semana de oração. E depois vão ali para o salão social, tomar um café da manhã junto. É um momento agradável. E por que nós devemos agradecer a Deus pela vida uns dos outros, esse grupo de oração? Porque um encoraja o outro. Irmãos, na vida cristã nós devemos agradecer a Deus uns pelos outros, porque um encoraja o outro a continuar a dinâmica da vida cristã, a enfrentar as lutas, os dissabores da vida e os desafios da vida, que são tantos. Tanta coisa para nos desencorajar neste mundo que nós vivemos. Só temos os irmãos para nos encorajarmos. Não temos que agradecer a Deus por essas pessoas? Além do mais, a gente tem que olhar um para o outro e saber assim: são meus companheiros de eternidade. Não são meus companheiros só para um tempo. São meus companheiros de eternidade. Agradecemos a Deus pela vida uns dos outros, porque no momento da nossa dor são estes irmãos que estão conosco. No momento das nossas aflições são estes irmãos que estão conosco. Nos nossos velórios são estes irmãos que estão lá para chorar conosco. Na hora das nossas lutas, são estes irmãos. Na hora das nossas alegrias, são destes irmãos que nós lembramos de convidar para os nossos casamentos, aniversários, para as nossas conquistas. Então nós temos que aprender a agradecer a Deus pela vida um do outro. Portanto, diz aqui a palavra de Deus: acolhei-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos acolheu, para a glória de Deus Pai. Irmãos, vamos aprender com Cristo a incluir esta graça nos nossos relacionamentos pessoais, a sermos mais agradecidos a Deus pela vida um do outro, a orarmos uns pelos outros.
a acolhermos uns aos outros de forma sustentável, como a palavra de Deus nos ensina. E assim, nós vamos poder fazer isso que a palavra de Deus está nos dizendo, vivermos como corpo de Cristo, vivermos para a glória de Deus, e Deus será glorificado na vida de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé nesse instante. Nós vamos orar. Todo final do culto nós temos esse momento da oração pastoral, que é uma oração, é um momento de nós colocarmos a vida dos irmãos diante do Senhor. Momento também de nós estarmos orando pelos irmãos que têm enfrentado lutas. Essa semana, nossa irmã Sônia Barbosa, o pai, nós vamos orar por ela e pela sua família. Há poucos dias ela perdeu um irmão e agora perde o pai. Então nós vamos estar orando por ela, aqueles que puderem no final do culto estar abraçando esta nossa irmã, faça isto. Vamos também pelo dia de ação de graças. Nós queremos ver toda a igreja aqui alegre, contente, vibrante, como tem sido o nosso dia de ação de graça e de confraternização dos grupos familiares. Vamos orar também pelos irmãos que estão aí concluindo seus cursos. Dia 10 nós vamos ter o culto de gratidão a Deus pela vida de todos os formandos deste ano. Mas por enquanto eles ainda estão nas lutas aí nas escolas. Vamos estar orando pelos nossos filhos e orando pela vida e o trabalho dos irmãos esta semana. Ó Deus de bendita graça e misericórdia, o Senhor que nos ensina a viver a vida cristã pela Tua palavra, como acabamos de ver, acolher um ao outro no corpo de Cristo. Há irmãos que chegam aqui tristes, abatidos, e que precisam ser encorajados uns pelos outros, nunca agredidos ou desanimados, desestimulados, mas sempre encorajados uns pelos outros. Portanto, que a Tua palavra desça ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito, que aplica em nós a palavra do Senhor. Encoraja a Tua igreja, ó Deus, para vivermos assim, orando uns pelos outros, agradecendo ao Senhor pela vida uns dos outros, acolhendo, assistindo, tendo esta aproximação graciosa uns com os outros. Não deixe tratarmos uns aos outros de forma carnal, pecaminosa, mas com esta santidade que provém da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, para santificar o nosso coração e santificar as nossas relações uns com os outros, inclusive perdoando uns aos outros e tratando uns aos outros como pecadores perdoados. Ó Deus, visita o coração do Teu povo nesta noite. Oramos pela vida da nossa irmã Sônia e de toda a sua família. Oramos porque, ó Deus, o coração dela está de luto pela perda do seu pai. Mas que o Teu Santo Espírito Consolador leve consolo, leve segurança, paz a este coração e de toda a sua casa, para que ela permaneça firme, inabalável na Tua presença, mantendo firme a esperança da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e sabendo que quando o Senhor voltar, todos os mortos ressuscitarão. A situação do seu pai é temporária. Bendito seja o Teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus da ressurreição. Deus, nós oramos aqui também pela vida dos nossos irmãos que estão enfrentando lutas na sua vida espiritual, na comunhão com o Senhor, que precisa, ó Deus, de ser tratado o coração diante do Senhor, trazendo arrependimento, trazendo perdão, trazendo, Deus, renovo na alma, que o Teu Santo Espírito visita o coração de cada um dos Teus filhos. Nesta noite, o Senhor sabe onde cada um de nós precisa da Tua graça e do bálsamo do Senhor.
Oramos pela semana de trabalho dos nossos irmãos. Que cada um aqui saia com disposição para a sua luta nesse dia de amanhã. Sabendo que o Senhor é conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Deus, abençoe o trabalho das nossas mãos. E que desse trabalho venha bênçãos para a vida da família. E que esse trabalho seja um trabalho honesto, um trabalho perseverante, um trabalho abençoado pelo Senhor. Para que também, ó Deus, deste trabalho venha a adoração ao teu santo nome, a fidelidade, a lealdade ao Senhor em todas as coisas. Foi a vida dos nossos irmãos durante toda essa semana, os nossos jovens, adolescentes, crianças que estão nos bancos das escolas, que o Senhor esteja abençoando o aprendizado, abençoando a vida deles, para que também não se contaminam com este mundo, mas sejam fiéis e leais ao Senhor em todos os momentos, inclusive entre os seus colegas na escola. Pedimos a tua bênção pela vida de cada um deles. Oramos também, ó Deus, por irmãos que têm enfrentado problemas de saúde, que a mão do Senhor esteja sobre eles, porque o Senhor é quem sara todas as nossas enfermidades. Fica conosco no restante deste dia. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça é do nosso bendito Deus e Pai. O amor de Jesus Cristo, que nos amou a ponto de entregar a sua própria vida por nós. A comunhão, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar, mas por enquanto ninguém saia, por favor. Nós queremos conhecer aqui algumas pessoas que nos visitam. A Márcia Borges, cadê a Márcia? Onde está a Márcia Borges? Será que já saiu? Ah, ok. Nós queríamos conhecê-la, que ela está vindo de Anápolis, aqui para Dourados, queríamos conhecê-la. Então, na próxima oportunidade, mas o pessoal da integração já recolheu ali o nome dela. Érica Correia está conosco ainda? Érica, ok. Érica, muito obrigado da sua presença. Peço que os irmãos cumprimentem a Érica em nome da igreja. Seja bem-vinda. Glauci Souza está aí também com a família, o Márcio e os filhos Malcom e Maria Fernanda. Cadê essa família? Ah, fique de pé, por favor, nós queremos conhecê-los e cumprimentá-los. Por favor, irmãos, estendam a mão, cumprimentem esses visitantes, em nome de toda a igreja. Sejam bem-vindos, viu? A toda a família. E a Júlia, cadê a Júlia? Com o bebê, né? Sim, nós agradecemos aí a presença do casal. Por favor, cumprimente, é a primeira vez que vem essa criança, não é isso? Aqui na igreja. Agora que nós entendemos aqui. Muito obrigado, irmãos, que Deus os abençoe, tá bem? Estão pedindo aqui para avisar aos pais da UPJ e da UPA, que os filhos que irão na viagem agora lá no Odipark, precisa dos pais assinarem alguma autorização. Cadê a Roseli? Roseli, está lá no balcão de informações. Então, os pais dos juniores e adolescentes, procure a Roseli ali no balcão de informações, tá bom? E o último aqui é um convite que a igreja está recebendo hoje, dia 24, na próxima sexta-feira. A igreja toda está sendo convidada para um jantar aqui no salão de eventos da igreja, em virtude do aniversário de casamento dos nossos irmãos Jonas e Maria Haas.
e eles estão fazendo 30 anos de casado, bodas de pérola, viu? 30 anos de casamento, e também é aniversário do nosso irmão Jonas. E a família está convidando toda a igreja para um momento de celebração e alegria aqui, gratidão pela vida do casal e também do nosso irmão aniversariante. E às 19h30, toda a igreja está convidada para este jantar e um momento ali de gratidão a Deus pela vida deste casal, tá bom? São as nossas comunicações, as demais estão no boletim. Vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentá-los, e os diáconos lembram que tem um chazinho, um suco especial ali no salão, esperando os irmãos para a confraternização de após o culto.